que de tudo aquilo que o homem é vencido, ele se torna escravo. E aí a gente começa a olhar para tudo aquilo que o homem tem se tornado escravo nos últimos tempos, nos últimos anos. Escravos da religiosidade, escravos de tradições de homens, escravos da depressão, escravos do medo, do pânico, fobias. Muitos são escravos ainda de um vício, pessoas que não conseguem ficar sem fumar, sem beber. Outros talvez, porque já estão na igreja, nos caminhos de Deus, até dizem: ah, pastor, louvado seja Deus, eu não sou mais escravo de nada, eu não fumo, eu não bebo, eu não vou mais para casa de jogo, para casa de prostituição. Mas alguns mesmo frequentando a igreja ainda são escravos do pecado, ainda são escravos da mentira, ainda são escravos do erro. Outros estão escravizados por um remédio. A pessoa não pode ficar sem tomar um remédio, que o pior é o remédio que na hora parece que está até fazendo bem, mas que em curto tempo, ou às vezes até em longo tempo, esse remédio acaba gerando um efeito colateral terrível. Tem um menino, ele deve ter uns 12 anos de idade apenas, e ele toma um remédio, se eu não me engano é risperidona ou algo assim, e o efeito colateral desse remédio é que a pessoa que toma essa medicação, a longo tempo, ela começa a produzir leite. Então imagina só, uma criança de 12 anos produzindo leite. É alvo fácil de bullying. Então existem pessoas que também são escravas dos traumas, de palavras que ouviram no passado ou que estão ouvindo agora, que fazem constantemente esta pessoa chorar, esta pessoa se entristecer, cair numa depressão profunda. E é interessante que amanhã a gente estará celebrando um feriado nacional. Qual que é o feriado mesmo amanhã? É Independência. Pedro Alcântara, Dom Pedro I, às margens do rio do Ipiranga, há 197, 198 anos atrás, declarou: independência ou morte. Aí a gente tem até um feriado nacional para lembrar disso. Mas aqueles que são de Deus, será que não se lembram que há 2000 anos atrás, alguém, não no rio Ipiranga, não às margens de um rio, mas alguém no topo de um monte, do Monte Calvário, declarou: Pai, está consumada a obra que o Senhor entregou em minhas mãos para realizar. Está escrito na palavra: se pois o Filho vos libertar, então vós sereis livres. Tem muita gente que amanhã estará acompanhando um desfile na televisão, ou descendo ao litoral, ou curtindo um feriado em casa, descansando e dizendo: ah, é o dia da nossa independência. Mas a nossa independência, ela foi conquistada lá naquela cruz do Calvário. Hoje nós podemos bater no peito e dizer: eu sou livre da depressão, eu sou livre do pecado, eu sou livre da escravidão, das maldições hereditárias que acompanhavam a minha família. Eu sou livre de palavras de maldição que me traumatizaram no passado, mas agora eu estou alicerçado, eu estou firmado na preciosa e poderosa palavra de Deus, e eu e a minha casa podemos dizer: em Cristo Jesus não há mais condenação para mim. Se você pode, estende as tuas mãos em direção ao teu lar, em direção à tua casa, em direção à tua família. Aleluia. E com fé, se há alguém na tua casa que ainda é escravo de algo, se há alguém na tua família que ainda está sendo vencido por algo, pensa nesta pessoa e entra em batalha por ela agora. Pensa nesta pessoa e trava uma guerra em oração por esta vida. Ore comigo, declare comigo com toda a sua fé, dizendo: meu Deus e meu Pai, eu não sou um escravo
do pecado, da religiosidade, da minha carne, de Satanás, de palavras de maldição, de maldições hereditárias. Cristo Jesus deu o grito da minha independência, da minha libertação, naquela cruz do Calvário. Ele me comprou, me resgatou com o seu sangue, e hoje e a cada dia eu tenho sido transformado em uma nova criatura. Visita agora o meu lar, opera agora em minha família, pois em nome de Jesus Cristo eu rejeito tudo aquilo que não provém do Senhor, e tomo posse da tua palavra, que declara: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sois livres. Eu e a minha casa, eu e a minha família, tomamos posse desta libertação, para a glória do teu nome. Assim seja feito, em nome de Jesus. Com as tuas palavras, fale com Deus. Não fica preso na oração do pastor, não. Você sabe qual é o teu familiar, qual é a pessoa que você ama, que ainda está escravizada por um pecado, que ainda está escravizada por um jogo, por um vício, que ainda é escrava de uma maldição, de uma palavra liberada no passado. Compra a guerra por essa pessoa agora. Compra a briga por essa pessoa. Se existe algo que tem te escravizado, uma dor ou qualquer coisa, declara isso sobre a sua vida, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus que você é. Declare que as algemas estão sendo quebradas agora e que você é livre, que esta dor não vai te acompanhar para o resto da tua vida, que esse sofrimento, essa angústia, essa depressão não vai te acompanhar. Pai querido, Deus amado, eterno, bendito e todo poderoso, eu quero unir a minha fé com a fé do teu povo que se chama pelo teu nome. Eu quero clamar ao Senhor nesta tarde de domingo, e declarar sobre cada pessoa que está ouvindo a minha voz, sobre cada pessoa que está sendo representada nesta oração. Visita cada um, opera onde o homem não consegue operar, liberta das prisões, liberta das maldições, arranca, corta a mão do inimigo, dê ordens para que os teus anjos quebrem e despedacem todo jugo, toda opressão, tira o peso dos ombros, tira o pensamento de fracasso e de derrota, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração. Que pessoas que antes pensavam que nasceram para sofrer, que pessoas que antes achavam que a sua vida seria sempre assim, porque sempre foi assim, porque os seus pais sofreram da mesma luta, porque os seus antepassados passaram pelo mesmo sofrimento. Existe uma palavra no livro de Jó que declara que o Senhor coloca limite sobre tudo, até sobre as águas do mar o Senhor põe limite. E o Senhor diz para as águas do mar: até aqui virás, e não mais adiante. Aqui se quebram em suas ondas empoladas. E eu quero usar esta palavra de uma forma profética sobre toda a escravidão, sobre todo o jugo, sobre toda a opressão, sobre toda a dor, sobre todo o sofrimento, sobre toda a ação demoníaca contra a casa deste homem, contra a família desta mulher. Escute: sofrimento, angústia, mal, até aqui virás, e não mais adiante. Aqui se quebram as suas ondas empoladas. Que assim seja feito, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Se você pode, diga amém, Jesus, e se você deseja, aplauda bem forte ao nome do Senhor. Glória a
Glória ao teu nome, Senhor. Somos livres do pecado, somos livres da condenação, somos livres do sofrimento. Cristo habita em você, Cristo habita em nós. Se o Filho vos libertar, complete por favor. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Pega comigo a palavra e abra por favor o livro santo, no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 7. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 7. Eu oro para que o Espírito Santo me ajude a transmitir para você agora tudo aquilo que Ele transmitiu ao meu coração, porque talvez o tema da mensagem hoje seja um pouco polêmico, até por tudo aquilo que está acontecendo no mundo cristão no Brasil hoje. Eu confesso para você que quando eu comecei a estudar a palavra que iria ministrar hoje, eu não estava pensando em nada, mas depois que eu estudei a mensagem, aí eu fui ver algumas coisas na internet e eu entendi por que essa palavra, por que essa mensagem. Mateus capítulo 7, verso 1. Não se precipite em nenhum julgamento. Se você puder, ouça até o fim. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar o teu coração. Mateus capítulo 7, versículo de número 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Como é um texto bem conhecido, eu nem vou ler mais uma vez, depois mais uma vez, apenas o versículo 5, eu leio e peço que você declare após mim bem alto e bem forte. Vamos lá, só o verso 5. Hipócrita, se você puder, declare bem forte após mim: tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Você acredita que através desta palavra, desta passagem, o Espírito de Deus quer, pode e vai ministrar as nossas vidas? Quem crê nisso, diga amém. Você gosta de estudar a palavra? A gente vai abrir um pouco a palavra hoje. Nós vamos estudar um pouquinho a palavra hoje. Se você pode, coloque o livro santo aberto sobre o teu assento, leva a tua mão à altura do seu coração, fecha os teus olhos e vamos orar pedindo para que não seja o homem, mas para que o Espírito Santo fale comigo e com você nesta tarde. Pai querido, Deus amado, eterno, bendito e todo-poderoso, queremos o teu nome engrandecer neste lugar, queremos exaltar o teu santo nome. Só tu és digno de honra, de glória, de louvor, só tu és digno de ser adorado. Senhor, tu és santo, santo, santo. Que todo o nosso eu, que todo o meu eu diminua neste momento, e que nada saia deste altar pela sabedoria, pela inteligência do homem, mas que o teu Espírito use os lábios e a vida deste humilde mensageiro. Abre os nossos ouvidos, prepare o nosso coração, fala, Senhor. O teu servo quer ouvir a tua voz, a tua serva está sedenta, querendo mais de ti. Abra as janelas dos céus, e onde houver uma
uma pessoa te adorando nesta hora, onde houver uma pessoa dizendo que quer aprender mais de ti, ministra o teu querer, ministra a tua vontade, ministra o teu propósito. Arranca de nós toda a religiosidade, todo o achismo, arranca de nós, meu Deus, o desejo do meu eu, do nosso eu, e coloca em nós a tua vontade, que é santa, que é perfeita, que é agradável. Envia a tua palavra com poder e revelação espiritual, e que a tua palavra, meu Deus e Pai querido, ela vá percorrendo toda esta terra e operando cura, milagre, livramento e transformação. Que assim seja feito, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Diga amém, Jesus. E se você pode e deseja para Deus, dê uma linda salva de palmas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pode tomar o teu assento, pode tomar o seu lugar. Vivemos em um mundo onde a falta de conhecimento, vivemos em um mundo onde a falta de conhecimento tem gerado muita destruição, e tem gerado também muita polêmica, inclusive no meio do povo que se diz ser cristão. Quando nós lemos esse texto, parece, e presta atenção nos detalhes, parece que Jesus está dizendo que nós não devemos julgar ninguém, e que não devemos fazer nenhum julgamento em nenhum momento. E por que isso? Porque o julgamento do homem é falho, porque o homem é corrupto, porque o homem muitas vezes, quando ele analisa algo, quando ele julga algo, ele quer tirar proveito para si. Em Romanos capítulo 2, se você puder, vai abrindo a palavra comigo. Se você não puder, você vai anotando, vai acompanhando no telão. Mas fique ligado. Pastor, eu tenho dificuldade de abrir a palavra rapidamente. Romanos capítulo 2, verso 1. Se você tiver dificuldade de abrir a palavra, como hoje a gente vai abrir algumas vezes, você fica ouvindo. Porque às vezes a gente pede para abrir um texto, aí a gente lê rápido, já vamos abrir um outro texto, aí a pessoa nem achou, nem ouviu, aí não entende nada. Então, se tiver dificuldade para achar, pelo menos preste atenção naquilo que está sendo lido, naquilo que está sendo dito. Romanos capítulo 2, versículo 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Ah, mas eu não cometo o mesmo pecado. Mas pecado é pecado. Então não adianta nada eu ser um cego querendo conduzir outro cego. Não adianta nada eu falar do pecado de uma pessoa, do erro de uma pessoa, se eu também ando no erro. Independente se o erro da pessoa é fornicação e o meu erro é mentira, mas erro é erro. Versículo de número 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Interrogação. Perceba que o julgamento do homem, ele é corrupto, ele é falho. Por quê? Porque o ser humano, ele está mais preocupado em julgar, apontar o erro e imediatamente gerar uma condenação. O julgamento do homem é com este propósito, para gerar uma condenação. Quando uma mulher foi pega no ato de adultério, os homens levaram esta mulher para que Jesus a julgasse, para que Jesus fizesse o quê? A julgasse.
Mas eles mesmos já haviam feito o seu julgamento, e tudo que eles queriam não era um julgamento ou uma opinião diferente, tudo que eles queriam era a condenação. E Jesus coloca aquela mulher pega no ato de adultério no mesmo patamar que aqueles que estão julgando. Ele diz: quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Querem condenar? Ok. Se não tiver nenhum pecado, pode condenar, pode atirar a primeira pedra. Todos foram se retirando. Jesus olha para essa mulher e pergunta: onde estão aqueles que estavam prestes a te condenar? Se retiraram. Pois é, eu também não te condeno. Eu não quero o teu mal. Eu sei do teu erro. Eu sei o que você fez. Eu conheço o teu pecado, eu conheço a tua falha, mas eu não vou atirar pedra em você agora. O julgamento não é agora. Eu mostro o teu erro, mas eu te digo: vai e não peques mais. É um julgamento que gera ajuda. E todos nós, a palavra diz em Isaías, que as nossas justiças são como trapos de imundície. Aquele que diz que não tem pecado, ele está tentando enganar a si mesmo. Então todos nós temos as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos, todos nós temos um pecado. Porém, o que eu acho mais interessante de Mateus capítulo 7, não é quando Jesus diz: não julgueis para que não seja julgado. Leia o texto todo, ele vai dizer: olha, existem pessoas que querem ajudar alguém, querem tirar o cisto do olho do irmão, mas tem uma trave no seu olho. Não é para a pessoa ficar sem fazer nada, antes é para a pessoa tirar a trave do seu olho, aí sim você estará apto para ajudar aquele que está com cisto. Então não é uma palavra dizendo: não analise nada, não julgue nada, porque nós precisamos julgar algumas coisas. Entenda isso, em nome de Jesus. Algumas coisas nós precisamos julgar, sim. E eu estou dizendo julgar, não estou dizendo atirar pedras. Eu estou dizendo fazer uma análise, não estou dizendo gerar uma condenação. Se tem alguém entendendo essa palavra até aqui, diga amém. E por que eu digo que sim, nós devemos analisar, sim, nós devemos julgar? Eu começo por mim. Você precisa me julgar. Como um ministro do evangelho, como um pastor, como um pregador da palavra, você precisa me julgar. Não é só chegar na igreja, ouvir o pregador falando, e tudo que o pregador diz, você vai dizer amém, está certo, ele é o pastor, tem que fazer mesmo. Não. Você precisa julgar se a palavra que está saindo do altar, se a palavra que está saindo da boca do pregador, se ela é verdadeiramente inspirada pelo Espírito Santo, se é achismo ou se é palavra de Deus. Então você precisa sim fazer esta análise, você precisa sim fazer esse julgamento. Em Filipenses capítulo 3, se você pode, vai acompanhando comigo. Filipenses capítulo 3, versículo de número 2. Filipenses capítulo 3, verso 2. Amém? Guardai-vos dos cães, e não é cachorrinho não, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Espera aí, como é que eu vou me guardar dos cães? Como é que eu vou me guardar dos maus obreiros? Como é que eu vou me proteger da circuncisão, da religiosidade, da tradição, do homem mau, do homem aproveitador, se eu julgo que todo mundo é santo, se eu declaro que todo mundo é bonzinho, sendo que o próprio Cristo, ele diz em João: o ladrão vem para roubar, matar e
E normalmente nós pegamos esse texto e tiramos do contexto, sabia? Porque nós tiramos esse texto e dizemos, está vendo? Essa é a obra do diabo. O diabo vem para roubar, o diabo vem para matar, o diabo vem para destruir. Mas Jesus, na ocasião, eu sei que a obra é demoníaca, mas ele não está falando do diabo especificamente. Ele está falando de pastores. Ele está falando que ele é o bom pastor, que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que ele é aquele que veio para dar vida e vida de verdade. Porém, aqueles que vieram antes dele não são bons pastores, antes são lobos, são cães, são corruptos. Que a sua vontade, a sua preocupação não eram as almas, não era a salvação, mas a sua preocupação era apenas o tosquiar. Por isso ele declara que aqueles que vieram antes dele vêm para roubar, matar e destruir. Ele não está falando de uma obra específica do diabo. Então peraí, eu preciso julgar entre o pastor que prega a palavra, que cuida das almas, e preciso julgar entre o pastor que só está preocupado com o seu bem-estar, com o seu lucro. E quem diz isso é a palavra. Nem toda profecia que você ouve é verdadeiramente inspirada por Deus. Existem pessoas que dizem, sonhei, Deus me mostrou tal coisa, e o sonho foi de homem, carnal. Deus não deu revelação nenhuma. Existem pessoas que dizem, assim diz o Senhor, e Deus estava em silêncio. E a palavra diz que nós temos que colocar na balança. Abre comigo, 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João, capítulo 4, verso 1. Primeiro João, capítulo 4, verso 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Há quanto tempo essa palavra foi escrita? Há quanto tempo o Espírito Santo usou alguém para dizer, ouça, mas não acredite em qualquer coisa que você ouve? Porque há quanto tempo essa palavra está registrada dizendo que existem falsos profetas no mundo? Então, nem todo barulho é o Espírito Santo, nem todo fogo é santo, nem todo movimento é verdadeiramente de Deus. E a palavra está dizendo, prove para ver se é de Deus ou não. No livro de Jó está escrito que os nossos ouvidos são como a boca. O nosso ouvido tem paladar. Então a nossa boca, ela recebe o alimento, ela sente o gosto, ela sente o sabor. Se for algo estragado, imediatamente o que você faz? Você cospe. Se você está ouvindo algo e você percebe, peraí, o Espírito que está falando não é o Espírito de Deus. A palavra que está sendo ministrada não tem nada a ver com a palavra de Deus. É achismo, é religiosidade, é costume de homens, é opinião da carne. Peraí, não. Eu quero ouvir a palavra que Deus tem para mim. Eu quero aprender com a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Abre lá comigo se você puder. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Versículo de número 19. Se tem alguém aí entendendo o que nós estamos falando, dá um glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Aleluia. Amém? Não extingais, não apague o Espírito. Não desprezeis as profecias. Diga comigo, eu não posso desprezar as profecias.
Versículo 21, escute: examinai tudo, retende o bem. Então peraí, eu não desprezo a profecia, eu escuto, mas eu examino. Porque existem profecias que começam no espírito, mas terminam na carne. Existem profecias que a pessoa começa falando verdadeiramente, é Deus falando, mas no meio a pessoa se empolga, deixa a carne falar mais alto, deixa a emoção falar mais alto, e aí já não é mais Deus. Uma vez, eu não gosto de falar de outro ministério não, mas eu fui pregar em um outro lugar, e eu perguntei qual é o tempo que eu tenho para ministrar, e o pregador, o pastor disse: olha, o culto acaba às 9, então eu ministrei a palavra até 8h55, quando é 8h55 eu entreguei o microfone para o pastor fazendo sinal, continua, eu disse: não, já acabou, continua, não, acabou, não tem mais nada para falar, acabou, o que tinha que passar eu já passei. Não, mas está bom, continua. Eu já preguei 20 minutos e já preguei 1h50. Se tiver que falar 1h50, se for inspirado, a gente vai embora. Mas se um dia eu chegar aqui e ministrar 15 minutos, 20 minutos, se for inspirado por Deus, é só aquilo e pronto, acabou. Não tem que ficar inventando, como dizem por aí, enchendo linguiça. Não, porque pregação boa é pregação cumprida. Como é que foi a palavra? Foi uma espada, pastor. Nossa, que bênção, é longa e chata. Tem alguém entendendo isso aqui? Então não despreze a profecia, mas presta atenção naquilo que é Deus verdadeiramente falando, naquilo que é o Senhor verdadeiramente falando, e naquilo que é o homem, ou quem sabe até como está escrito lá na primeira carta de João capítulo 4 verso 1, será que de repente o diabo não tem usado a boca de alguns para falar como se fosse Deus falando? Eu não estou querendo te incentivar a ser um juiz, minha gente. Eu não estou querendo te incentivar a sair daqui julgando todo mundo, condenando todo mundo, acusando todo mundo, mas eu estou tentando te mostrar, dentro da palavra de Deus, que existem momentos no nosso dia a dia, na nossa vida, que nós precisamos, sem fazer algumas análises, alguns julgamentos. Diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 13. 1 Coríntios capítulo 11, verso 13. Enquanto você vai procurando, eu vou falando o contexto. Havia um costume oriental, que as mulheres, elas cobriam o cabelo na igreja, elas cobriam a cabeça na igreja. Mas vem a palavra para dizer que o véu natural da mulher é o cabelo. Porém, algo estava acontecendo na sociedade da época, que as mulheres que se prostituíam, as prostitutas, elas estavam sendo presas por alguns homens, capturadas por alguns homens, e de uma forma forçada, elas estavam tendo a sua cabeça raspada, como um sinal de vergonha, como um sinal de humilhação. Então algumas mulheres que não eram prostitutas, algumas mulheres que inclusive eram cristãs, que viviam dentro dos princípios da palavra, como um protesto, porque não é porque a mulher era prostituta que ela poderia ser torturada por qualquer um, é verdade ou não é? Não é porque ela cometeu um erro e ninguém sabe por que ela fazia aquilo, que um outro homem poderia vir torturá-la, cortar o seu cabelo, raspar a sua cabeça, como um sinal de vergonha e humilhação. Então as outras mulheres, uma forma de protesto, estavam cortando os seus cabelos de uma forma curta, como se fossem cortes masculinos. Isso dentro da igreja estava provocando uma certa polêmica. Alguns diziam que era certo, outros diziam que era errado, e ali estava tendo uma certa contenda. Bom, olhando para a palavra não tinha nada, nem para apoiar, nem para criticar. Então o apóstolo Paulo reúne a igreja e solta isso aqui, ó.
1 Coríntios capítulo 11, verso 13. Julgai entre vós mesmo. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Veja, ele está jogando para o povo dizendo: pensem em vocês, analisem o que está acontecendo e julguem vocês o que está acontecendo, se é certo ou não esse protesto, se é certo ou não cortar o cabelo desta maneira. Analisem vocês. E o próprio Cristo, vamos usar palavras também de Jesus, o próprio Cristo vai nos dar autoridade para julgar. Abre comigo também em João agora, capítulo 7. Evangelho escrito por João, capítulo 7. Versículo de número 24. Só toma cuidado numa coisa, eu estou dizendo, autoridade para julgar, não para condenar, não para tirar pedras, não para prender, não para discriminar. João capítulo 7, verso de número 24. Se tem alguém comigo ainda, dá um glória a Deus aí. João 7, verso 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E sabe quem falou isso? Jesus. Então não julgue pela aparência, por quem tem mais dinheiro, por quem tem uma posição política melhor. Não julgue porque aquela pessoa é um amigo, é uma amiga, é da família, tem um cargo dentro da igreja. Não use isso para julgar, mas quando for fazer um julgamento, seja justo, analise pela verdade. Analise pela verdade, julgue pela verdade. Escute, às vezes nós precisaremos agir com uma certa dureza. E alguns que não conseguem entender o que nós estamos entendendo agora, vão dizer: não, mas nós não podemos julgar ninguém. Se João Batista pregasse hoje, nós iríamos criticar a pregação de João Batista. Porque João Batista olhava para o pecador e dizia: hipócrita, pecador, falho, corrupto. Ele olhava para a pessoa e sem rodeios. O bom do João Batista e o bom do cristão verdadeiro é que ele não fala nas costas, ele fala olhando no olho. Porque aí que está a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Qual pastor? O corrupto, o carnal, ele julga para difamar. O espiritual, ele analisa o caso e ele tenta fazer o que está ao seu alcance para ajudar. Eu quero ler uma história com você. 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Presta atenção em cada detalhe, eu vou ler o capítulo inteiro. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. Olha o que está acontecendo naquela igreja. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. Quem achou, diga amém. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Diga misericórdia. O capítulo já começa dizendo: olha, dentro da igreja tem coisas que estão acontecendo piores do que está acontecendo lá fora. No meio do povo cristão, tem gente fazendo coisas piores do que aqueles que não têm fé nenhuma, do que aqueles que são pagãos, do que aqueles que estão no mundo. Versículo 2: estais inchado, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, a vossa arrogância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Diga misericórdia. Eu não sei se você prestou atenção na leitura, mas eu deixo uma lição de casa. Chega em casa, lê com calma esse capítulo, e se possível lê também o capítulo 6. O que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo não está dizendo: olha, não fale com o fornicador, com o pecador, com o avarento, com o ladrão, porque se você não puder falar com essas pessoas, então era melhor Deus ter te arrebatado. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que existem pessoas de dentro que se dizem ser irmãos na fé, ou seja, que se dizem ser cristãos, que se dizem ter entregado a vida a Jesus, mas que não estão vivendo uma mudança na sua vida, no seu caráter, no seu jeito de ser, e que sendo repreendida 1, 2, 3 vezes, não querem mudança. Então peraí, tem muita gente lá fora que às vezes a igreja fica julgando, mas dentro da própria igreja existem pessoas que ainda estão no pecado. Com estes que não querem uma mudança, que não querem uma transformação, que já foram avisados, alertados, que Jesus já foi pregado para eles, mas eles não querem mudança, não se sentem nem à mesa para comer com os tais. Como é que eu vou fazer isso sem que haja uma análise? Você está entendendo aí? Porque senão o fermento que contaminou o tal pode contaminar você também. Pelo que Jesus nos gera uma santidade para santificar, para purificar, para libertar. Nós acabamos de orar dizendo: em Cristo Jesus nós somos livres. Amém, amados? Como é que uma pessoa, uma vez livre do pecado pelo sangue de Cristo, andando com Deus, se batizando nas águas, ouvindo a palavra, ela quer permanecer no erro? Veja que Paulo disse a este iníquo: entrega na mão de Satanás, para ver se a tortura que ele vai sofrer, a perseguição que ele vai sofrer, tira a cobertura espiritual dessa pessoa, para ver se através do sofrimento ela se arrepende, a sua alma é salva. A ideia aqui não é condenar ao inferno. A ideia aqui é ver a salvação de uma alma. Tem alguém entendendo isso aqui? Por isso Jesus também ensinou: se alguém pecar, repreenda no particular. Se a pessoa não quiser ouvir, chama 2 testemunhas. Se ela não quiser ouvir, chama mais testemunhas. Se ela não quiser se arrepender, chama a igreja toda. Se ela não quiser mesmo assim, aí trata como um gentil. Existem 2 maneiras da igreja viver um verdadeiro avivamento. Como, pastor? Através da perseguição e através da palavra verdadeira pregada. Ou a igreja vive o verdadeiro avivamento através de uma dura perseguição,
de um duro deserto, de um duro sofrimento que nos faz cair de joelhos e clamar a misericórdia de Deus, ou através de uma palavra de ensino, uma palavra verdadeira. A palavra de Deus tem labareda de fogo. Se tiver que ser corrigido, eu quero. Se tiver que aprender, eu quero. À luz da palavra. E veja que quando a gente entra no capítulo 6, em casa você lê com calma. O apóstolo Paulo vai dizer ainda: olha, irmãos, um dia nós vamos julgar um mundo. Olha o que ele vai dizer. Um dia nós vamos julgar um mundo. Um dia os salvos irão julgar até os anjos. Se um dia isso vai acontecer conosco, por que não podemos julgar as pequenas coisas que nos acontecem no dia a dia? Porque o que estava acontecendo naquela igreja é que problemas entre irmãos estavam sendo levados para tribunais dos infiéis. Eu te pergunto, me responda por favor, dentro da igreja, de vez em quando acontece coisa errada, sim ou não? Você já pensou, se toda vez que acontecesse algo errado a gente chamasse a polícia? Eu já fui pastor de uma igreja que os irmãos saíram do lugar para ofertar e alguém roubou o celular de alguém. A gente podia chamar a polícia. É ou não é? É um caso de polícia, pastor. A gente pode chamar a polícia. Ou a gente pode dobrar o joelho e orar. E eu ainda acredito em um Deus que revela. E para a glória de Deus, o ladrão apareceu. E não foi na hora, não foi porque alguém fez revista, não. Uns 15 dias depois, Deus pesou a mão e o ladrão trouxe o celular de volta arrependido. Existe um pastor, eu não vou falar a cidade para não deixar polêmico, né? Até porque está sendo gravado e ninguém sabe onde o vídeo vai parar. Mas existe um pastor que algumas pessoas da igreja pegaram fotos desse pastor, colocaram nas redes sociais e começaram a difamar esse pastor, dizendo que ele é homossexual, dizendo que ele trai a sua esposa com os irmãos da igreja. E eu conheço esse pastor. Esse pastor é meu amigo há mais de 10 anos. E eu sei que ele é um homem de oração. Eu sei que ele é um homem de fé. Eu não ponho a minha mão no fogo por ninguém, a não ser pela minha filha, que ainda é pequenininha. Por aquela criança ali, talvez eu colocasse a mão no fogo, mas pela mãe dela não. Mas esse pastor que eu estou dizendo, eu conheço a sua sinceridade, eu conheço, é verdadeiro. Eu não faria tal ato. Ele poderia ter ido à justiça, ele poderia ter procurado um advogado, ele poderia ter entrado com um processo, mas ele preferiu entrar na porta, ele preferiu entrar no seu quarto, fechar a porta, dobrar os joelhos e esperar Deus fazer justiça. E eu ainda acredito em um Deus que é justo. Eu ainda acredito em um Deus que faz justiça. Eu ainda acredito que se nós nos reunirmos como igreja, nós poderemos resolver muitos problemas da própria igreja. Então, espera aí, pastor, como é que eu posso analisar tal fato e como é que eu posso agir com justiça? Eu anotei algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu anotei é: faça tudo com amor. Diga comigo, eu preciso fazer tudo com amor. Por quê, pastor? Porque quem ama não quer condenar o seu irmão, quem ama quer ajudar o seu irmão. Eu não vou olhar para o meu irmão que pecou, que falhou, que caiu, e vou dizer para ele: miserável criatura que tu és, pecador, falho, você não presta, é um zero à esquerda. Eu não vou ficar apontando o dedo na ferida, porque ele sozinho já está sofrendo. Mas eu posso chegar com uma palavra e dizer: olha, eu sei do teu erro, eu sei do teu pecado, mas eu estou aqui, eu quero orar por você, eu quero te ajudar a se levantar. Qual é a ajuda que você precisa? Então eu posso analisar e ver, tem a roda dos escarnecedores. O que eu vou fazer nessa roda? Eu vou atirar pedras ou eu vou liberar uma palavra de libertação para, quem sabe, aquela roda de escarnecedores se torne uma célula onde Cristo Jesus é adorado e glorificado. Está entendendo aí?
Em nome de Jesus, não escute essa palavra e saia por aí dizendo: o pastor disse que a gente tem que sair julgando. Porque há uma diferença entre analisar, julgar e condenar. Segundo ponto que eu anotei: a sua opinião é verdadeiramente bíblica. Vou dizer de novo: a sua opinião sobre tal assunto é verdadeiramente bíblica. Cuidado com aparência, e principalmente cuidado com achismo. A gente acha muito. Hoje, muitos de nós cristãos são levados por músicas, por canções, por melodias, que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que está registrado dentro da palavra. E a gente ouve aquela canção, a gente ouve aquela música e sai por aí dizendo: não, porque Deus disse isso, quando Deus não falou nada daquilo. É só uma música, é só uma canção, que talvez nem tenha sido inspirada por Ele. Não tem nada de Bíblia, totalmente herege. Então peraí, a minha opinião verdadeiramente é bíblica, ou é só achismo? Ou é só opinião da carne? Terceiro ponto: procure se informar direito. Vou dizer mais uma vez: procure se informar direito. Quarta coisa: olhe para você mesmo antes de fazer qualquer análise. Você é um exemplo daqueles princípios que você está cuidando da vida de alguém. Lembra do que Jesus disse? Tira a primeira trave do teu olho, para depois ajudar o teu irmão a tirar o cisto do olho dele. Não está dizendo que não é para você ajudar o irmão a tirar o cisto. Está dizendo: antes de ajudar o irmão a tirar o cisto, tira primeiro a trave do teu olho. Então se conserta primeiro, se corrige primeiro, que aí Deus vai te usar para ajudar a corrigir, para ajudar a levantar outras pessoas que ainda estão caídas. Se tem alguém entendendo isso, dá um amém por isso. Quinto ponto: seja tolerante. Declare comigo: eu preciso ser tolerante. E quando eu busco o significado da palavra tolerar, tolerar é suportar em amor quem age de maneira que eu julgo ser errado, porém não é concordar com aquilo ou permanecer com a boca fechada. Eu tolero, mas eu deixo clara o que a palavra de Deus declara. Tolero em amor, porque eu amo aquela alma. Então eu tolero. Não vou sair brigando, discutindo, chutando o pau da barraca. Eu tolero em amor, mas eu deixo claro o que está escrito dentro da palavra. E um último ponto aqui: evite polêmicas. Isso aqui eu quero mostrar na palavra. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 16. 1 Coríntios capítulo 11, verso 16. Amém? Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de... Mas não é chique demais esse versículo? Não é muito chique isso? Vamos ler junto? Eu leio e você repete, vamos lá. Mas, se alguém quiser... para deixar mais pessoal ainda e mais, para a gente entender melhor. Mas, se alguém quiser fazer barraco, nós, ó que chique, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Está entendendo aí? É chique demais a palavra de Deus, é ou não é? Nós não temos esse costume como igreja de ficar fazendo barraco, ficar batendo boca, ficar discutindo. Peraí, ó, eu analisei, eu julguei e quero ajudar. Não quer correção? Não quer ajuda? Não quer amém. Não vou ficar brigando, discutindo, porque eu nunca vi alguém no meio de uma contenda, alguém dizer: tá bom,
vou entregar a vida para Jesus. Pelo contrário, normalmente o que acontece, a pessoa fica revoltada e indignada com você e com a fé que você está declarando. É verdade ou não é? Então peraí, você fala, você mostra a verdade, você tenta ajudar, a pessoa quer discutir? Ok, não vou discutir. E sai calmo, sereno, tranquilo. Volta para tua casa e ora. Deus, eu lancei a semente, mas a semente caiu entre pedras, a semente morreu, mas amanhã eu vou lançar a semente de novo. E se a semente cair entre os espinhos, não discuta. No outro dia, lança a semente de novo. Até que Deus vai trabalhando nesse terreno, vai trabalhando nessa terra, vai trabalhando nessa vida. E uma hora você vai lançar a semente vai cair sobre aquele coração, vai crescer e vai se tornar uma árvore frutífera para a glória de Deus Pai. Sabe quem quer discutir? Quem se esquece do que está escrito nos Salmos 98. Já estou terminando, Salmos 98. Salmos 98. Aleluia. Aleluia. Versículo de número 8. Salmos 98, verso 8. Amém? Os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas. Versículo 9. Perante a face do Senhor, porque vem, escuta isso, porque vem a julgar a terra com justiça, julgará o mundo e o povo com equidade. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? O julgamento dos homens muitas vezes só quer a condenação. O julgamento dos homens muitas vezes é para tirar pedras, é para prender, é para aprisionar, é para gerar sofrimento, é para arrancar a pessoa e para envergonhá-la. Mas Deus é justo. E mesmo Deus sendo justo, hoje, nós sabemos disso, a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então toma cuidado com o teu julgamento. Quantas vezes olharam para mim e disseram que eu não tinha jeito, e talvez olharam para alguns aqui e disseram a mesma coisa, mas olha o que Jesus está fazendo comigo, olha o que Jesus está fazendo com você. Nunca se esqueça que aquele que confessa a sua transgressão, a sua iniquidade e deixa, este alcança a misericórdia que vem do Senhor. Jesus, ele não disse para aquela mulher pecadora que ela não tinha pecado. Pelo contrário, ele disse: eu não te condeno, mas eu sei do teu pecado. Por isso ele termina dizendo: vai e não peques mais. Jesus, mesmo sendo justo, ele não julga a gente hoje pela sua justiça. Mesmo ele sendo santo, ele não julga a gente hoje pela sua santidade. Mas mesmo ele sendo justo, mesmo ele sendo santo, hoje ele nos julga através do seu amor. E eu me arrisco a dizer que o amor de Deus é inesgotável. O amor de Deus não aumenta nem diminui, porque o amor de Deus não é uma medida. Deus é amor. Um amor que olha para a mulher pega no ato de adultério e diz para ela: pode ir, eu te dou uma nova chance, eu não te condeno, pode ir. Um amor que olha para um homem que acaba de negá-lo e traí-lo, um homem que acaba de negá-lo por 3 vezes consecutivas, e não fala nada. Pedro nega Jesus por 3 vezes. Quando Pedro olha em direção de Cristo, Cristo está olhando nos olhos de Pedro. O que Jesus fala para Pedro? Nada. Ele não diz assim: ah, eu te falei, ó, depois eu te pego. Não, ele olha, e eu acredito, com um olhar de amor.
Um julgamento de amor. Pedro, você me traiu, cara, mas eu ainda te amo. E o que eu prometi eu vou cumprir. Eu vou morrer daqui a pouquinho, mas fica tranquilo, Pedro, que eu vou voltar para cumprir as promessas que eu tenho sobre a sua vida. Assim como Cristo não apontou o erro de Pedro, pelo contrário, quando Cristo ressuscitou, Ele não chegou para Pedro e disse: e aí, cara, você me traiu, né? Você pisou na bola, não? Jesus olhou para o Pedro e disse: ei, Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama? Eu te dou uma nova chance. Eu te dou uma nova oportunidade. Eu entrego um ministério nas tuas mãos. Você é rocha, Pedro. Vai, edifica a fé dos teus irmãos. Vai, edifica a igreja. Vai, Pedro. Você não é mais um pescador do alto mar. Você é um pescador do meu reino. Como é que pode um camarada que negou a Cristo receber uma nova oportunidade e ainda ser honrado? Está entendendo? Então cuidado com o teu julgamento. Eu não estou aqui trazendo essa mensagem para apontar o dedo e te envergonhar e te humilhar, mas como ministro do Evangelho eu tenho que dizer: o mundo está no pecado. Como ministro do Evangelho eu tenho que dizer: igreja viva do Senhor, toma cuidado, porque a igreja está a cada dia parecendo mais com o mundo. Estamos, e quando eu digo estamos, eu sei que tem as suas exceções, mas muitas vezes como igreja nós estamos ouvindo o que o mundo ouve, estamos assistindo o que o mundo assiste, estamos falando como o mundo fala, estamos cheirando como o mundo cheira, e estamos agindo como se não fosse nada. E a amizade com o mundo se torna inimizade com Deus. Eu não estou trazendo essa mensagem para apontar o seu erro, para te condenar, mas em amor. Em amor. Eu não estou te julgando, mas em amor. Eu quero que essa palavra ela venha puxar a nossa orelha, nos corrigir, nos pegar de jeito. Pois o Pai corrige aquele que Ele ama. Mais uma vez eu vou dar o exemplo de João Batista. Imagina se João Batista fosse um pregador hoje: convertei-vos, raça de víboras. A nossa geração iria dizer: ele não pode falar assim comigo, ele está me julgando, ele não pode falar dessa maneira comigo. Mas o que fizeram com Jesus, talvez a nossa geração esteja fazendo bem pior. É verdade ou não é? Agora, para terminar, eu quero que você entenda: um dia virá o juízo final. Hoje nós somos julgados e a misericórdia é renovada. Mas um dia, se nós não nos arrependermos verdadeiramente, não buscarmos uma transformação verdadeira, não perseverarmos para sermos pessoas melhores, um dia, e esse dia está muito perto de chegar, virá o juízo final. E naquele dia não haverá mais tempo para dizer: Senhor, antes de me julgar eu me arrependo, me perdoe. Por isso a palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se arrependa dos seus erros enquanto você ainda pode. E antes de sair por aí tirando cisto do olho do teu irmão, lembre-se: examinai a vós mesmos. Examine os seus frutos, examine a sua vida. Julgue primeiro você, olhe no espelho e diga para você mesmo: será que eu estou sendo um cristão verdadeiro? Será que eu estou seguindo verdadeiramente a palavra e os princípios da palavra? Ou será que eu sou apenas mais um no mundo, achando que sou salvo porque um dia levantei a minha mão? Você é inocente a esse ponto de achar que só porque levantou a mão um dia para Jesus, que fez uma confissão de fé, você é inocente a esse ponto de achar que só por causa disso você é salvo e acabou? Salvação é uma transformação constante, é uma busca constante. Não é porque você se batizou que você já está garantido no céu. A salvação vem pela fé. Quem crer: eu acreditei, por isso me batizei, mas eu continuo acreditando.
E por isso eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço: eu olho para Cristo, eu olho para o Senhor, porque eu sei que um dia esse corpo que é corruptível, esse corpo que é tendencioso a fazer o que é mal, um dia esse corpo será revestido pela incorruptibilidade que há em Cristo Jesus. E verdadeiramente eu não viverei mais nem em pensamento de pecado, e nem você. Viveremos no mundo perfeito, junto com aquele que é perfeito. Se coloque em pé, por favor. Julgue essa palavra. Você pode não gostar, você pode não gostar nem de mim, mas julgue essa palavra se tem base bíblica. Julgue se essa palavra está dentro dos princípios da Bíblia. Julgue se esse sermão está dentro do Evangelho. Julgue se o que eu estou falando é verdade ou não. E se você acreditar que essa palavra ela é de Deus, que a mensagem, o estudo transmitido aqui verdadeiramente é de Deus, julgue também a sua vida. Se você fosse Deus e voltasse hoje, você salvaria a sua própria vida? Não me responda. Se você fosse um justo juiz, conhecendo todos os teus pecados, conhecendo todas as tuas falhas e iniquidades, você salvaria a sua própria vida? Não me responda. Às vezes a gente diz para alguém, aquela pessoa não tem jeito. Mas um dia Deus olhou para mim, olhou para você e disse: tem jeito. Eu dou um jeito na sua vida. Não sou eu que estou falando. Eu imagino Cristo olhando e falando isso para você: eu dou um jeito na sua vida. Mas você precisa deixar Ele dar um jeito. Não atrapalhe a obra do Espírito Santo na sua própria vida. Pastor, antes de sair por aí olhando o cisto do olho dos outros, quando eu me examino, eu vejo quão pobre criatura eu sou. E eu quero esta misericórdia, eu quero essa porção de graça sobre a minha vida. Eu quero receber Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador. Não para sair por aí depois dizendo: eu sou santo, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque quanto mais perto de Cristo você está, mais miserável você se sente. Quanto mais você estuda a palavra, mais você descobre que precisa aprender. Quanto mais você ora, mais você descobre que existem águas profundas que você ainda não navegou. Pastor, eu quero mais de Deus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero mergulhar nessas águas profundas. Eu quero tirar toda a trave dos meus olhos. E eu quero ajudar quem precisa de ajuda. Quem está entendendo essa palavra e quer viver esta palavra, diga glórias a Deus. Então feche os teus olhos aí no seu lugar. Leve a tua mão à altura do seu coração. Que não seja só mais um estudo, que não seja só mais uma música bonita que nós vamos ouvir, mas que seja uma palavra que transforma, que restaura, que muda, que nos ajude a viver o verdadeiro Evangelho e o verdadeiro princípio de Deus. Feche os teus olhos e declare comigo bem alto e bem forte, dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra, e com alegria eu recebo esta palavra em meu coração. Eu aprendi que eu não devo julgar para condenar, mas eu posso analisar e tentar ajudar aqueles que ainda estão na prática do pecado. Mas para poder ajudar alguém, primeiro eu necessito da tua ajuda. Um cego não pode conduzir outro cego. Cuida de mim, Senhor. Tira de mim todo orgulho, toda soberba. Arranca de mim toda arrogância e todo pensamento de condenação contra a vida do meu irmão. Eu também sou falho e eu careço da tua misericórdia. Obrigado, Senhor,
porque mesmo conhecendo as minhas fraquezas, os meus pecados, mesmo conhecendo a minha história, o Senhor não me condena ao sofrimento, mas me dá uma nova chance de ser lavado, remido e transformado pela tua palavra e pelo teu sangue. Continue falando com Deus, continue falando com o Senhor. Pai querido, Deus amado, eterno, bendito e todo-poderoso, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Obrigado por esse ensinamento, obrigado por essa palavra, e que verdadeiramente essa palavra produza resultados em nossas vidas. Nós não somos juízes para sairmos condenando ninguém, mas precisamos discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Nós precisamos discernir o que é lobo, o que é cão e o que é ovelha, o que é pastor. Nós precisamos discernir o que é verdadeiro profeta e o que é falso profeta. Nós precisamos discernir qual é a profecia que vem do teu Espírito Santo, e qual é a profecia que vem da carne, e qual é a profecia que vem do diabo. Pai, uma coisa eu te peço nesta tarde: nos dê um dom, nos dê um talento, o dom, o talento do discernimento, em nome de Jesus, assim seja feito. Continue com os teus olhos fechados e louve ao nome do Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim. Se você pode, declare. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça um recebe. Eu quero